gravar. Pronto. Recording in progress. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Estamos no Sermão do Monte. Estamos nas Bem-aventuranças. Hoje é nossa quinta. Não sei se para vocês parece que é a quinta aula ou não, né? Eu passei aí 2 semanas de férias, graças a Deus, estava precisando. E minhas férias foram maravilhosas e consegui gravar para vocês, então, 2 aulas, 4 das bem-aventuranças, né? Então, nós já vimos 2 bem-aventuranças aqui, aí há 3 aulas atrás, vocês viram 4 gravadas e nós veremos aí as 2 últimas hoje, ok? Hoje serão as 2 últimas bem-aventuranças, não a última aula do curso, ok? Porque o curso não é sobre bem-aventuranças, o curso é sobre o Sermão do Monte. Nós temos aí muito que caminhar ainda pelo Sermão do Monte. Eu espero que esteja claro para vocês qual é a dinâmica das bem-aventuranças. Eu tentei transmitir isso para vocês aí ao longo das aulas. Primeiro, as bem-aventuranças não falam de diversos tipos de pessoas, mas de características que marcam o discípulo de Jesus. Na primeira aula, quando nós olhamos para Mateus 5, 1 e 2, nós vimos que o Sermão do Monte, ele foi um discurso de Jesus aos discípulos e não à multidão. Ok? E que ele fez questão, na verdade, de fazer distinção entre seus discípulos e a multidão. Então, ele, de alguma maneira, se afastou da multidão, subiu o monte, se assentou, indicando claramente que ele tinha algo a ensinar, e que ele tinha algo a ensinar para quem estava interessado em ouvir e seguir. Muitas e muitas vezes a multidão estava interessada apenas no pão, no peixe, nas curas, no espetáculo dos milagres, e não nos ensinamentos, e não no compromisso. E ao subir o monte, se afastar da multidão e se assentar, Jesus comunicou que ele tinha algo a dizer, algo a ensinar para quem realmente estivesse disposto a caminhar com ele. E a primeira coisa que ele diz a essas pessoas, seus discípulos, são as bem-aventuranças, são as características de um discípulo de Jesus. Então, são 8 bem-aventuranças, não são 8 tipos de pessoas, mas são 8 características de um mesmo tipo de pessoa, que é o discípulo de Jesus. E não é por acaso que a primeira bem-aventurança tem a ver com pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou ainda os humildes, apesar de a palavra grega ser realmente pobres. É porque essa pobreza espiritual, ou essa humildade espiritual, ou seja, esse reconhecimento de que se é pobre diante de Deus, é a porta de entrada do reino dos céus e é a característica número 1 de um discípulo de Jesus. Não há discípulo de Jesus que não se reconheça pobre espiritualmente. Ok? E a partir daí vem as demais características. Esse pobre em espírito, ele é quebrantado. Ele é humilde, por isso quebrantado, e por isso, então, ele chora. Esse choro, então, ele é um choro que tem em vista, que tem como motivação essa pobreza, essa total falta de justiça perante Deus. Ok?
A partir daí, vem as demais que nós tratamos por vídeo, que esses que são pobres e choram, eles são humildes ou mansos, né? E manso aqui é aquele que se submete, que se sujeita a Deus. Ok? E, obviamente, que esse pobre que chora e que, então, é manso, ele tem fome e sede de justiça. Ele é pobre em espírito e, por isso, então, ele tem fome e sede de justiça. Ele reconhece que falta a ele alguma coisa. Ele está à procura disso e ele reconhece que apenas Deus tem esse algo a lhe oferecer. E a partir dessa satisfação da fome e sede de justiça que nós vemos no versículo 6, vem as demais bem-aventuranças com uma mudança de ênfase. É como se essas primeiras 4, Jesus estivesse nos conduzindo por uma escada ascendente, indo da pobreza, passando pelo choro, pela mansidão, chegando na fome, e essa fome, então, ao ser saciada, nos coloca num outro momento, num outro nível enquanto discípulos. E aí vem, então, bem, misericordiosos. Quem recebeu algo de Deus é capaz de dar esse algo a outra pessoa. Quem recebeu a misericórdia é capaz de dar misericórdia e receber ainda mais misericórdia. Então, aquele que teve sua fome e sua sede satisfeita, que teve uma experiência com a graça de Deus, ele é, sim, capacitado por essa experiência a demonstrar. Gente, estou aqui ainda? Caí? Sim, tá aí Sim, sim. tranquilo. Gente, Aí, normal, normal. Voz e gente, imagem. devem ter demônios especializados em Zoom e Meet. Não é possível. Mas você tá aí. Gente, apareceu para mim uma imagem enorme aqui dizendo: você acabou de ser desconectado do Zoom. Uau. Gente, não faz sentido um negócio desse, não. Né? Eu não acredito. Não, apareceu, estou diante de Deus. Como assim? Apareceu, Meu Deus. você acabou de Porque é a ser central, né? desconectado. Então, alguém entrou no Zoom da central, mas como essa reunião Pelo já amor está de Deus. aberta, não acontece nada. Você pode continuar a reunião na boa, não tem Pelo problema. amor de Ah, Deus. bom. Nossa, credo, credo, credo. Estou traumatizado já com esse negócio. Muito bem, vamos lá, seguindo adiante. Esses que receberam essa satisfação da fome e da sede, eles são capazes de serem puros de coração. Certo? Eles receberam algo que os capacita para isso. Ok? Ué, Jesus de Nazaré, o que está acontecendo aqui, meu pai? Eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. Ô, Samir, independente de você estar entendendo ou não, a gente está te vendo e ouvindo. Ok. Mas agora outros problemas começaram a acontecer aqui no meu computador. Gente, acho que nós vamos ter que jejuar mais. Pelo amor de Deus. Nossa. Bem, vamos lá. E agora, então, nós vamos ter as duas últimas bem-aventuranças, que são os pacificadores dos perseguidos. Então, esses pobres que foram saciados, eles são capacitados para demonstrarem misericórdia, para serem puros de coração, para agirem como pacificadores e, por consequência disso tudo, eles são perseguidos. Porque esse caráter do discípulo de Jesus incomoda o mundo. É uma luz que incomoda os olhos que estão habituados com as trevas.
Ok? Se você está em um quarto escuro e de repente alguém acende a luz, isso te incomoda, né? Então, a luz que brilha do discípulo, ela tem esse efeito duplo de incomodar alguns e de atrair outros. Ok? E nós veremos aqui, então, o bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ok? E esses pacificadores, então, são aqueles que fazem, que promovem a paz. Ok? Esse é o pacificador. Algo muito importante. Só pode pacificar quem já foi pacificado. Ok? Não há como ser pacificador alguém que não está em paz. Alguém que está em conflito. Ok? Então, pressupõe-se que o pacificador é alguém que já foi pacificado. E que, de posse dessa paz, ele vai estendê-la a outras pessoas. Ok? Pacificador, então, é aquele que promove, aquele que faz a paz. E há pelo menos aí 3 tipos de paz na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar ali 3 tipos de paz, pelo menos. Primeiro tipo, a paz entre Deus e o homem. Então, o pacificador é alguém que já foi pacificado para com Deus e é alguém, então, que vai promover essa paz entre Deus e outros homens, ou mulheres, claro, seres humanos. Ok? Essa promoção de paz entre Deus e os homens, obviamente, é algo que tem a ver com a pregação do Evangelho. Tá? E vejam como é que Paulo fala disso, lá em Romanos 5:1. Se você puder aí, abra lá em Romanos 5:1. Em Romanos 5:1, Paulo fala assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um dos resultados, quando nós cremos e somos justificados, ou seja, quando nós cremos e somos declarados justos e temos os nossos pecados perdoados, um dos resultados disso é paz entre nós e Deus. Ok? Paz entre nós e Deus. Bem, essa paz é super importante, porque se você for olhar um pouco mais aqui, em Romanos 1:18, está um texto muito forte. Romanos 1:18. Fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus. Ok? O homem que está em Cristo está em paz com Deus. O homem que está sem Cristo está debaixo da ira de Deus. É visto como inimigo de Deus e por Deus. Ok? Muito significativo isso, claro. Um outro texto que eu coloquei aqui, para nós olharmos, é Colossenses 1:21 e 22. Olha aí. Colossenses 1:21 e 22. Fala assim, ó: antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
Olha aí a paz. Ok? Então, quem já experimentou isso é um pacificador levando isso para outras pessoas. O primeiro tipo de paz, então, é paz entre Deus e o homem. O segundo tipo de paz é entre o homem e ele mesmo. É uma pacificação do homem com ele mesmo. Isso tem muito a ver com identidade. O homem que para de brigar consigo mesmo, que para de brigar com sua identidade, com seu destino. O homem que se encontra com Deus acaba se encontrando com ele mesmo. E, por favor, aqui não é autoajuda, nem teologia do coaching, ok? Aqui é identidade. Uma identidade bem estabelecida é fundamental. Vejam que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso tem a ver com identidade. Ok? Isso tem a ver com identidade. Ser filho de Deus. Quem sabe quem é, vive de maneira pacificada consigo mesmo. Ok? E você só sabe quem é quando você encontra sua filiação em Deus. Por isso a primeira paz é entre Deus e o homem, e a segunda paz é entre o homem e ele mesmo. E daí vem a terceira paz, que é entre o homem e o seu próximo. E eu digo a você, dificilmente um homem ou mulher, ok, vai ter paz com o seu próximo sem estar pacificado consigo mesmo. Aliás, eu digo a vocês, a maioria, se não todos os problemas de relacionamento que você tem mais a ver com suas desordens interiores do que com as outras pessoas. Ok? Problemas que você tem com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, com sua vizinha, com seja lá quem for, tem muito mais a ver com suas desordens interiores do que com chatices e esquisitices que essas pessoas têm. Tá? Eu sei que isso é duro de ouvir, mas isso é libertador de se ouvir também. Ok? Então veja, paz com Deus, paz entre o homem e Deus, paz do homem com ele mesmo, paz do homem com o seu próximo. O pacificador, ele promove isso a partir do momento, ou a partir do momento mesmo que ele vai, ou na medida em que, melhor dizendo, ele vai experimentando essas pacificações com ele mesmo. Gente, é incrível, assim. É incrível a diferença quando uma pessoa pacificada entra em um ambiente e quando uma pessoa não pacificada entra em um ambiente. As diferenças são notáveis. Quem não está pacificado tumultua o ambiente onde ele chega. Porque essa turbulência interior, ela aflora, ela sai, ela se manifesta. Ok? E é por isso, gente, que o Evangelho não trabalha só a reconciliação com Deus, também trabalha a reconciliação consigo mesmo e com o próximo. Então, faz parte do Evangelho, sim, cura interior e libertação, faz parte do Evangelho, sim, perdão, restauração de relacionamentos, e por aí vai. Tudo isso faz parte do Evangelho. Tá? E tem esse grande desafio, então, de nós sermos promotores disso na medida em que nós experimentamos isso. Ok? Então, um resuminho aqui é: tendo paz com Deus, o homem tem paz consigo mesmo e, consequentemente, com o seu próximo. Tá? E qualquer causa de paz, qualquer causa de falta de paz que venha a acontecer, está no coração do homem.
Não está fora dele, está dentro dele. Ok? Mais textos aí, Tiago. Tiago 4:1. Ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha aí. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Problemas externos com causas internas. Ok? Bem, gente, como é que a gente pode ser pacificador? Eu já falei aí o primeiro, né? Pregando o evangelho. Nós somos pacificadores pregando o evangelho. Isaías fala disso. Muitos textos aqui hoje. Isaías 52:7, por exemplo, fala aqui, ó. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Ok? Nós somos pacificadores tendo paz com os homens. Nós. E aí tem textos fortes aí. Ó. Olha aí, Efésios 4:3. É texto demais aqui. Hoje eu não registrei esses textos aqui. Então, eu estou tendo que abrir cada um deles. Hoje é dia. Efésios 4:3. Olha aí, ó. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ok? Tem gente entrando aqui ainda. Vamos lá. Outro texto aqui, ó, Hebreus 12. Pois eu posso mandar o meu esboço aqui para vocês, tá? Hebreus 12:14. Ó, esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. Gente, essa é uma palavra para a igreja de hoje. Pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta gente vendendo a paz tão barato. Pessoas na igreja, por qualquer coisinha, estão já vendendo, perdendo a paz. Não pode ser assim. Não pode ser. Nós temos aqui, ó, esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para manter a unidade pelo vínculo da paz. E Romanos 12, ainda 18. Para fechar com chave de ouro. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O Almeida diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. É isso aí, gente. O discípulo de Jesus é um pacificador. O discípulo de Jesus não é um encrenqueiro. Não é. Discípulo de Jesus talvez tenha que engolir uns sapos mesmo. Para manter a paz, engole uns sapinhos. Engole os tijolinhos. Tá? E nós somos pacificadores promovendo a paz entre as pessoas. Né? E se Provérbios fala, né, que tem 6 coisas que o Senhor detesta e 7 que ele abomina, e a 7ª e última é aquele que causa divisão entre os irmãos, o contrário é verdadeiro. Né? Aquele que promove paz, reconciliação entre os irmãos é profundamente admirado por Deus. Tanto é verdade que ele será chamado filho de Deus. Quer dizer, Deus é o pacificador maior. Deus é aquele que, nós sendo inimigos dele, ele correu atrás de nós.
Olha isso, gente. Nós, sendo inimigos de Deus, ele correu atrás de nós. Ele é o grande pacificador. Quando nós agimos assim, somos confundidos com ele, somos identificados com ele. Somos chamados filhos de Deus. Agora aqui, só uma coisa importante, tá? Algumas observações aqui. Primeira, paz e apaziguamento não são sinônimos. Vamos lá. Paz e apaziguamento não são sinônimos. Explico. O pacificador aqui não é aquele que promove uma paz barata. Não é um indivíduo assim, complacente, desligado da realidade, aquele negócio de paz a qualquer preço. Não. A questão aqui é um homem que deseja a paz e está disposto a fazer o que for necessário para a paz ser instaurada e mantida. Tem um preço a ser pago pela paz. Ok? Então, aqui não é incentivo à vista grossa, né? Não é, não. A passividade, a sujeição a opressões malignas, de modo algum. Ok? E, gente, um outro ponto aqui é, para haver paz, o domínio da língua é fundamental. Porque se tem um negócio que tira a paz, é o mau uso da língua. A língua é esse pequeno órgão, Tiago fala, né? Capaz de incendiar uma floresta inteira. Uhum. Bem, como já falei aqui, né, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? E Deus é o nosso maior exemplo de pacificador, né? Porque ele estabelece todas essas pazes que nós já lemos, nós já vimos aqui, né? Então, gente, o desafio dos pacificadores é: preguem o evangelho, paguem o preço de sair do comodismo, tenham paz com todos, paguem o preço de não serem egoístas, né, e promovam a paz, paguem o preço, né, de não serem, às vezes, difamadores, caluniadores, fofoqueiros que causam divisão entre as pessoas. Esse é o desafio, então, do pacificador, que será chamado filho de Deus porque age conforme o seu Pai. Perguntas, gente? Não? Sem perguntas? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo olhar o site direito. O site, o chat. Deixa eu ver aqui. Sami, repete rapidinho a terceira paz, por favor. Paz com Deus, paz com ele mesmo, paz com os outros. Fechou, obrigada. Vamos lá, Vivi Alves. Como não perder a própria paz quando o outro tumultua o ambiente, sendo o outro um familiar? Vivi, eu ouso dizer a você que quando você está em paz consigo mesma, ninguém consegue tirar isso de você. O outro sempre toca em nós naquilo que nós somos deficientes. Tá? Aproveitando a deixa, então, né? Eu tenho o hábito de ler provérbios todos os dias. Acho que já falei isso para vocês. Então, hoje, dia 21, eu li Provérbios, capítulo 21.
Amanhã eu vou ler o 22 e por aí vai. Sempre o capítulo correspondente ao dia do mês. Ok? Estou estudando aí inglês um pouquinho e tal, e estou fazendo meu devocional usando a NVI. E achei interessante, assim, que a NVI traz algumas expressões em provérbios que mexeram muito comigo. Por exemplo, tem duas palavras, perdoe-me o meu inglês tão fraco, tão ruim, mas tem duas palavras que são sinônimas. Uma delas é hot-tempered, tipo um temperamento quente, e a outra é quick-tempered, um temperamento rápido, ou em outras palavras, pavio curto. Pessoa que é rápida para ficar irritada, ou seja, que não tem o longo ânimo, né? Ou que não tem paciência. E eu me identifiquei com essa pessoa. Assim, Jesus, eu sou esse hot-tempered, eu sou esse quick-tempered, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sou eu. E, claro, gente, tudo é um processo, né? Você não é 0% nada e nem 100% nada. Está todo mundo numa caminhada, num processo, onde você vai melhorando um pouquinho dia após dia, né? Mas vejam só, eu só sou tocado e só perco o equilíbrio naquilo que não está ordenado dentro de mim, naquilo que não está resolvido dentro de mim. Ninguém consegue me tocar e me desestabilizar naquilo em que eu estou ordenado e resolvido. Ok? Por isso que não faz sentido você falar assim, é o lugar onde eu trabalho. Lá é muito agitado, lá é muita gente endemoniada, então eu fico perturbado lá. Não, esse lugar só está trazendo à tona coisas que já estão aí dentro. Entendeu? E por isso que casamento é um negócio maravilhoso, porque não tem lugar melhor para você ser tratado, pacificado do que casamento. Foi o Lutero quem disse que 1 ano de casamento fez mais por ele que 10 anos de mosteiro. Ok? O casamento, então, é esse ambiente de pressão. Pressão. Ok? Pressão. Onde aquilo que está dentro de nós aflora. E ao aflorar, aflora para nos dar consciência e para ser tratado e resolvido. Então vejam que o problema não é o casamento e nem o cônjuge, o problema é você, sou eu. Somos nós. Aí o cara não aguenta a pressão do casamento, ele pensa assim, não tô aguentando isso mais, vou me divorciar. Aí se divorcia, casa, e a mesma coisa começa a aparecer no outro casamento, mesmo que a pessoa seja diferente. Porque a questão não está no outro, a questão está dentro. Ok? Então, gente, é isso aí. Se ninguém tem perguntas, nós vamos avançar. Estou ouvindo aqui um eco meu, deixa eu ver. Pronto. E aí, vamos então. Oi. Então, e você falou apaziguamento. O apaziguamento, então, seria aquela questão de diplomacia, é uma questão de parcialidade? O que envolveria o apaziguamento? Apaziguamento aqui, eu estou usando no sentido de ficar botando panos quentes apenas, entendeu? Ignorar o problema, agir com passividade. Entende isso? Pacificar e apaziguar, eu estou diferenciando nesse sentido aqui. O pacificador, ele reconhece o problema, mas ele é humilde para abrir mão do que for necessário. Então, veja, não é fingir que não existe, é renunciar, é abrir mão, é se humilhar. Entendeu? Não é fingir que não está me tocando,
Não é fingir que não está me incomodando, não é reconhecer aquilo e abrir mão e buscar o caminho de melhoria. Ok? Ô, Samir, Oi, tudo bem? beleza. Aqui, minha questão é sobre a pessoa que tem tipo de loucura. Como é que é? A pessoa que tem espírito de loucura, Ok. essa pessoa vai tirar nossa paz. Dependendo, ela vai conseguir. Mesmo que você seja assim, nossa, nada me pega hoje. Ó, assim, é quase que impossível. E aí, no caso, eu penso hoje que tem alguns espíritos de loucura disfarçados com nomes de doenças colocadas, nomeadas pela psicologia. Eu penso assim, particularmente. Então, quando eu escuto alguma coisa, isso é um traço, eu não sou psicóloga não, tá? Eu não estudo isso, mas de tanto que eu ouvi falar hoje com relação às emoções e à mente, eu percebo assim, que nomeou como eu vou falar, algumas atitudes do homem se denominaram e colocaram alguns nomes que eu entendo que são espíritos de loucura. Tá? O que fica mais fácil de lidar. Mas eu fico pensando, assim, algumas pessoas que têm algumas características desses traços de doenças, né, que a psicologia nomeou, que para mim nada mais é que tipo de loucura e realmente tira minha paz quando eu convivo com essas pessoas. Assim, é muito difícil lidar com isso. Então, por isso que eu perguntei, o que a gente faz, né, quando você convive com um familiar que tira a sua paz? Você tira. Você está lá bem, não, hoje está tudo tranquilo, tá? Não, hoje está... De repente, o negócio muda. Surge assim um furacão. Ok, eu entendi o que você falou. Veja só, é claro que existem limites nas relações humanas, ok? Eu não estou negando isso. Por exemplo, infelizmente, né, o meu pai ele faleceu há quase 2 anos e eu não consegui, apesar de ter perdoado o meu pai e da minha parte, né, está resolvido em relação a ele, eu não consegui estabelecer um relacionamento com ele. Por que não? Porque ele era uma pessoa muito ferida, muito difícil, etc. Ao não conseguir fazer isso, eu tive que limitar a minha relação com ele, eu tive que estabelecer uma faixa de segurança e não permitir, então, que ele entrasse em alguns espaços da minha vida. Ok? Eu administrei a relação de uma maneira que me fosse saudável. É isso. Agora, se uma pessoa ela consegue tirar de você a paz, eu insisto, a questão está mais em você do que nela. Porque ninguém tira, veja só, ninguém tem o poder de tirar a sua paz. Você que entrega a sua paz para essa pessoa. Esse é o ponto. Ok? Então, exemplo aí com seu pai, eu tomei a postura de brincar a pessoa e me dói, sabe? Tem que tomar essa atitude, mas justamente para preservar a minha paz. Ok. Ok. Faz parte. Egoísmo, eu me sinto assim, tipo, eu sou egoísta. Estou pensando só em mim. Bem, eu não sei qual é a situação exatamente, né? Mas isso não é uma questão de egoísmo, não. Isso é uma questão de administração de relacionamentos. Vou dar um exemplo drástico. Se você tem alguém que é
fugiu a palavra aqui, alguém que é um agressor, né? Não é bem essa palavra que eu queria, não, mas enfim. Alguém que é um agressor, alguém que é uma pessoa violenta, etc. Poxa vida, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, você vai ter que estabelecer limites para essa relação. Um abusador, essa é a palavra. Um abusador. Você não pode simplesmente ser inocente em relação a essa pessoa e abrir a porta da sua vida, do seu coração, para ela entrar e fazer o que ela quiser. Não faz sentido. Então você tem que ter ali sabedoria para administrar a situação. Tem que estabelecer, sim, um limite de segurança. Certo? Então, por exemplo, eu tive que estabelecer isso em relação ao meu pai. Eu não falo isso rindo, mas eu tive que fazer isso. Em nome da minha saúde, da minha esposa e dos meus filhos. Eu estabeleci limites ali. Certo? Agora, eu insisto. Ninguém tira, ninguém rouba a sua paz. Você é que a entrega na mão do outro. Tá? Isso pode parecer duro, mas isso é libertador. Por quê? Porque se o outro conseguisse efetivamente roubar a sua paz, você seria uma vítima dele. Ok? Vítima. E aí, o que uma vítima pode fazer? Nada. Ela simplesmente sofre aquilo e pronto. Agora, se não é o outro que tira de você a paz, mas é você que entrega para ele, então está na sua mão a questão. Você decide se vai entregar ou se não vai entregar. Você não é vítima, você é ator, atriz. Você não é alguém que está sofrendo na passividade. Não, você tem poder de ação. Você pode entregar ou pode não entregar. Pronto. Vou tirar o som que eu passou começar a brincar. Obrigada, viu? Vamos lá, então, para os perseguidos, são 8h35 já. Perseguidos, 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 perseguidos. O texto aqui, cadê o Mateuzinho? Vamos lá, Mateuzinho. Tcharam. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça, viu, gente? Não por causa da falta de sabedoria. Ok? A gente vai tocar nisso aí. E os versos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram que viveram antes de vocês. Né? Gente, nós estamos aí em um clima de final dos tempos, é ou não é? Acho que todo mundo está nesse clima, né? Impressionante. E nós, né, quando nós olhamos para os sinais da volta de Jesus, um dos sinais é a perseguição à igreja. Né? Por exemplo, lá em Mateus 24:9, está escrito: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, esse texto do Bem-aventurados perseguidos, ele ecoa um dos sinais da volta de Cristo, que é a perseguição à igreja. E vejam só, a ideia é que a igreja será perseguida, condenada à morte e odiada em todos os lugares onde ela estiver, por causa de quê? Por causa de Jesus. Ok? Agora, é claro,
Isso não é privilégio da igreja dos últimos tempos. Isso tem marcado a igreja desde o início da sua história. Jesus e os apóstolos foram perseguidos e cada geração da história da igreja teve aí os seus perseguidos. E tem uma frase de Paulo, para mim é muito forte. Paulo escreveu a Timóteo, o seu discípulo Timóteo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é 2 Timóteo 3,12. Ou seja, todo crente de verdade, todo aquele que quiser levar o evangelho a sério, vai ser perseguido. Não tem jeito. Se você é alguém que está buscando assim, unanimidade ao ser evangélico, você está em um caminho perigoso. Se você busca ser agradável a todos, está em um caminho perigoso. É óbvio que ser perseguido por causa de Jesus é uma coisa, ser perseguido por falta de sabedoria é outra coisa. Ok, gente? Ok? Por favor. Né? Eu me lembro aqui agora, por exemplo, eu não sei por que isso me veio à cabeça, mas vai estar aqui, quando a Igreja Universal foi perseguida, porque um dos pastores dela chutou em rede nacional uma imagem de Nossa Senhora, ou da senhora deles, enfim. Pô, você está de brincadeira. Né? Aí você vai dizer o quê? Não, estão sendo perseguidos por causa de Jesus. Não, estão sendo perseguidos por uma tolice. Tá certo? Então, né? E aí, mas mesmo assim, não percam a ideia aqui, ó. Perseguição e piedade são diretamente proporcionais, ok? E aí o que eu digo a vocês é o seguinte, olha só, a perseguição é um bom termômetro da qualidade da igreja. A perseguição é um bom termômetro da qualidade da igreja. E eu, então, fico preocupado com pastores e cantores evangélicos que são aplaudidos pela mídia, que são aplaudidos pela elite cultural brasileira. Eu fico receoso. Ué, então, como é que é? Então, a mídia, então, a grande mídia, a elite cultural, aplaudindo um pastor, você está certíssimo, é isso mesmo. Ou um artista evangélico, um cantor, não, é isso mesmo, parabéns. Quando isso acontece, a gente tem que ficar preocupado. Como é que é esse negócio? Até que ponto nós estamos nos conformando aos valores deste mundo? Ou confrontando os valores deste mundo? Vejam aí, ou é conformar ou é confrontar. Ok? Ou é conformar ou é confrontar. Tá? Bem, gente, essa bem-aventurança, então, ela está muito alinhada com o que Paulo escreveu, né? Uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus é a perseguição, né? E, na verdade, então, as características de um discípulo, de um verdadeiro discípulo, são tão, assim, antagônicas a este mundo que, inevitavelmente, vão dar em perseguição. Né? Olha aí, ó, quem é o discípulo de Jesus, de acordo com as bem-aventuranças? É pobre em espírito, é quebrantado, é manso, é faminto, é misericordioso, é puro de coração, é pacificador. Puxa vida, né? Puxa vida. Agora, quero deixar claro mais uma vez que a causa da perseguição é a justiça, é o reino dos céus e é o próprio Jesus.
E a partir disso, então, gente, eu quero estabelecer com vocês 3 tipos de pessoas que podem existir no contexto da igreja quando o tema é perseguição. Estão prontos aí? 3 tipos de pessoas. Avalie aí onde está você, tá bom? Primeiro tipo de pessoa, os não perseguidos, pelas razões erradas. Olha aí. Os não perseguidos, pelas razões erradas. Gente, sim, na igreja pode ter gente que não é perseguida. E por que não? Infelizmente, pelas razões erradas. Gente, se um discípulo não está sendo minimamente perseguido, é porque ele não está vivendo à altura da justiça, do reino de Jesus, talvez nem discípulo ele seja. Se não há perseguição, não há incômodo. Se não há incômodo, não há diferença. É ou não é? Apenas os diferentes incomodam. Luz incomoda trevas. Então veja, não perseguidos pelas razões erradas. Cuidado aí. Ah, eu sou uma pessoa muito pacífica e pacificadora, me dou bem com todo mundo. Glória a Deus, avalie aí. Até que ponto você está negociando os valores do evangelho para isso? Lembre-se que é pacificador, não é apaziguador, não. Você não vai negociar os valores para manter a paz, de modo algum. Segundo tipo de pessoa, os perseguidos pelas razões erradas. Então, veja, tem os não perseguidos pelas razões erradas e tem os perseguidos pelas razões erradas. E aí é o que eu já falei antes. Tem crentes que podem ser perseguidos por este mundo, não porque eles vivem a justiça do reino de Jesus, não, mas porque eles agem tolamente. E geralmente a motivação aí da perseguição não é a piedade, né? Não é a religiosidade. A pessoa é muito religiosa, tem uma mentalidade religiosa e acaba agindo de maneira tola e causando então a perseguição. Né? Mas, obviamente, também tem os perseguidos pelas razões certas. Quais são as razões certas, de acordo com o texto das bem-aventuranças? A justiça, o reino dos céus, o próprio Jesus. Vejam, ó, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Ok? Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, por minha causa. E como é que acontece essa perseguição? Com insultos, com calúnias, mentiras, palavras de afronta. E aí, olha algo mais, como é que o discípulo deve reagir a essas perseguições? Como é que o discípulo reage a esses insultos e calúnias? Com alegria e com regozijo. Ele não vai lamentar, oh meu Deus, estou sendo perseguido. Não, Jesus vai assim, reaja com alegria e com regozijo. Por quê? Algumas razões aqui. Primeira razão, porque um discípulo deve reagir com alegria e regozijo diante das perseguições. Primeira razão, porque a perseguição, ela mostra que você é crente de verdade. A perseguição atesta que você, de fato, é cristão e está agindo como cristão.
Olha só o Jeremias aqui, ó, Jeremias 26, 7. Deixa eu ver aqui. (26, 7 a 9). Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló, e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Jeremias foi perseguido, porque foi fiel a Deus e à palavra de Deus. Agora, outra razão. Perseguição tem recompensa. Galardão, a Camila escreveu aí. Tem recompensa, recompensa. 2 Coríntios 4, 17. Olha aí. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É isso aí. Tá? E uma outra razão ainda para você ficar alegre e se regozijar no sofrimento, na perseguição, é que o caráter cristão é purificado e amadurecido pelo sofrimento. É isso aí, gente. Romanos fala disso, Tiago fala disso. Claro que eu não vou buscar o sofrimento assim, então agora eu vou correr atrás de sofrer, porque aí eu vou ser purificado. Não é essa a ideia. Mas o que nós sofremos nos purifica e nos amadurece. E aí eu pergunto a você, então, quem é você na fila do pão? Você é esse não perseguido pelas razões erradas? Você é um perseguido pelas razões erradas ou você é um perseguido pelas razões certas? Gente, o chamado de Jesus é para que seus discípulos manifestem cada uma dessas características que Jesus apresentou. E aí vocês vejam, né, que esses caras são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus, né? E lá na primeira bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E na última ele repete: bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus desses pobres que acabam sendo perseguidos. É desses pobres que choram, que estão submissos a Deus, que estão famintos, que agem com misericórdia, que são puros, pacificadores. Esses caras acabam sendo perseguidos. E a bem-aventurança deles é o reino dos céus, é serem chamados filhos de Deus, é verem a Deus, é obterem misericórdia, é serem satisfeitos, é receberem a terra por herança, é serem consolados. A bem-aventurança deles não tem nada a ver com teologia da prosperidade ou teologia do coaching. A bem-aventurança deles tem tudo a ver com galardões espirituais que começam a se manifestar aqui e agora e que terão plena manifestação quando Cristo voltar. Amém?
Amém e amém. Gente boa, não se preocupem aí com a nossa chamada, ok? Fiquem tranquilos em relação a isso. O importante é você pegar o conteúdo, tá? Na aula que vem, nós veremos o sal da terra e a luz do mundo. E também veremos aí Jesus cumpre a lei. Então, nós vamos ver aí os versículos 13 a 20 de Mateus 5. 13 a 20 de Mateus 5. Olha, agora a gente vai entrar assim, em algumas coisas muito legais. Viu? Essa discussão aí, não que não tenha sido legal antes, acho tudo legal, mas a gente vai entrar na questão da lei, né? A lei e o discípulo de Jesus, o cristão e a lei, qual a relação do cristão com a lei, a questão do homicídio, do adultério, do divórcio, de juramentos, palavras muito famosas de Jesus, né? Aquela questão de dar a outra face, de só de olhar já cometer adultério, esse tipo de coisa aí vai ser muito legal, tá? Então, gente boa, é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Se não, estaremos... Pastor, rapidinho. Desculpa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Dá aí uns 2 exemplos de justiça que tem gerado muita perseguição, por favor? Uau! Caramba, hein? Mas eu acho que é fácil dar, viu? Eu vou, ó, um exemplo aqui. Você se converteu a Cristo, por exemplo, e você, a partir disso, decidiu que não mente mais e que não participe, que não age com desonestidade mais. E, de repente, no seu trabalho, você se vê numa situação ali em que seu chefe bota diante de você a pressão para que você minta e ou haja com desonestidade. Você diz que não. E, a partir disso, você pode ser ridicularizado por ele, você pode ser perseguido por ele, você pode ser até mandado embora por ele. Foi lá visitar meu empregador, pastor? Ok? É isso aí. Parece até que o senhor foi lá. Tá aí um exemplo, né? Essa questão aí Obrigada. das ideologias de hoje, né? De fato, claro assim, muitas vezes falta sabedoria à igreja para lidar com isso, tá? No final das contas, o que o mundo quer de nós, Nossa, você acredita que eu acho que o que o mundo quer de nós é que a gente diga que não é pecado, certo? A acusação de homofobia, por exemplo, tem a ver com você dizer que é pecado. Se você diz que é pecado, você é homofóbico. Certo? Então, pode ser uma questão aí. Né? Obrigada. O Cristo tem a ver, sim, com o próprio Cristo e com tudo que se relaciona com ele, né? Mas eu insisto que, veja, tem muita perseguição que acontece por tolice nossa, ok? Então, assim, a linha é muito tênue entre ser perseguido, né, por realmente ser um cristão tal, porque agiu ali com uma falta de sabedoria. Né? Então a gente tem que dosar isso bem aí. Tá? Ok, então, gente, obrigado aí pela aula de hoje. Semana que vem nós veremos Mateus 5, 13 a 20.
Não farei a chamada hoje, tá, Rita? Fica tranquila em relação à chamada aí. Preocupa aí com a presença e com o conteúdo. Tá bom? Ok, então, queridos, Deus abençoe vocês. Até a próxima.